Pedro Passos Coelho reagiu e disse que o Partido Social Democrata, à semelhança do que já tinha feito há uma semana, estava disposto a apoiar o Governo. De forma é que será feito esse apoio? Da forma que discutimos há pouco, será, enfim, colaborar vai mais negociar até... conjuntamente ou... Vai colaborar, mas sobretudo vai-se apoiar muito na mediação do Presidente da República, estou convencido. Também é uma forma de defesa da própria liderança do PSD, que já foi suficientemente enganada, pelo menos do ponto de vista deles, pelo atual Primeiro-Ministro, em sucessivas tentativas de negociação. Quanto às questões que foram postas... Quais são as reais consequências? As reais consequências são consequências duras. Bem, a primeira consequência, há consequências que eu considero que são positivas, consequências que são claramente negativas, mas seriam de esperar. E são negativas porque também demorámos demasiado tempo a tomar esta decisão. As razões já explicámos várias vezes. A primeira consequência é uma clarificação e uma maior transparência das contas, será inevitável. Sobre o governo de gestão e o futuro governo, para agir de forma concertada e de forma objetiva para resolver os verdadeiros problemas da economia portuguesa. Não haverá aqui grande espaço de manobra. E nessas tentativas, porque o prazo, as coisas não vão melhorar nos próximos 6 meses. Quem nos dera que assim fosse. Há aqui uma folga maior que eu acho que os mercados acabarão por incorporar e perceber que estamos, enfim, numa outra situação a partir de ontem. Agora, os rendimentos vão diminuir, vão. A carga fiscal vai ter que ser reafetada, repensada. Mas há margem para agravar... Ouça, não só... Para agravar os impostos? Vai haver com certeza agravamento de impostos, mas tão importante como agravar impostos, ou então, enfim, infelizmente necessário, e vai ser impossível, creio eu, espero eu, esquecer que a administração pública, direta e indireta do Estado, tem que ser agarrada e posta a funcionar de forma eficiente e com algum sentido de consciência. Porque não é possível, se formos olhar ainda hoje, tendo em conta tudo o que se passou nos últimos 2 anos e olharmos para a estrutura da nossa administração pública, os gastos supérfluos que continuamos a aguentar e que o contribuinte continua a pagar. Sem isto estar resolvido, estamos fartos de dizer isto. A carga fiscal não é possível diminuir a carga fiscal. Eu sobre este tema, Ana, gostava de dizer ao Sr. Alcides Dias o seguinte. Se, enfim, algum de nós aqui nesta mesa dissesse hoje que as coisas iriam ser fáceis ou iriam melhorar, estaríamos todos a mentir. E eu acho que pela primeira vez... agora será a piorar. Exatamente. Vai meses. Não é tendência. Vai piorar. Vai ser muito duro. E eu, pela primeira vez, sinto que há condições, numa campanha eleitoral, que quem falar a verdade, por mais dura que seja, pode beneficiar. Que é um ambiente completamente diferente do que estamos habituados. Vamos não evitar a realidade. Os portugueses estão cansados de ilusões e mentiras. Que é o que tem acontecido nos últimos anos. Claramente. Estes sucessivos PEC, os portugueses continuam sem perceber para que os sacrifícios. Os portugueses estão fartos de siglas. PECs, FMIs, MEFs, FEEF. Não queremos saber de instrumentos, não queremos saber de siglas. Queremos saber uma coisa. E não vamos ser irrealistas. Ajuda externa vem com contrapartidas. As contrapartidas vão ser duras e vão diretamente aos nossos bolsos. Não tenhamos qualquer dúvida sobre isto. O que eu gostaria de dizer, só para terminar, Ana, era o seguinte. O rendimento disponível vai ser menor, não tenhamos dúvidas, infelizmente para todos. Provavelmente vamos pôr em questão o 13º, o 14º mês. Era essa a questão que lhe queria fazer. Peço desculpa. Há o risco de funcionários públicos serem despedidos e de não terem acesso ao 13º e 14º mês. Eu diria mais. Eu diria mais. Não há um risco. Provavelmente é o que vai acontecer. É uma certeza. E agora, para lhe dizer o seguinte, pior do que isso, e enfim, já me conhece mais ou menos, eu não sou um pessimista, pelo contrário, sou otimista por natureza, mas temos que dizer a verdade. Não é? Como se costuma dizer no futebol, falar a verdade. E vou-lhe dizer, o rendimento disponível vai ser ainda menor, não só fruto de todas as medidas de austeridade que ainda virão, mas também de um outro carrinho que é complicado. O crédito, deixe-me terminar, à habitação
e as taxas de juros a subirem. Sim. Já hoje o Banco Central Europeu anunciou subiu as taxas. de juros Portanto, moral da história, percentuais. temos todos que nos habituar a viver com menos e a trabalhar mais. É simpático dizer isto? Não é, mas é verdade. Vamos conhecer agora a opinião de José Costa, 45 anos, engenheiro, e que segue a Assembleia Geral a partir de Odivelas. José, muito bem-vindo à Assembleia Geral. Que consequências é que acha que esta intervenção do FMI terá na vida dos portugueses e na economia? Muito boa tarde a si e aos seus convidados. As consequências é aquelas que os seus convidados mais ou menos acabaram de dizer e penso eu muito mais vão ver. Uma das coisas que eu todos os dias analiso ao nível da agricultura é assim que os agricultores neste momento estão completamente na penúria, porque estão na mão de dois grupos económicos, que é a SONAI e Jerónimo Martins. E que quem os ouvi falar, tanto SONAI como Jerónimo Martins, pensam que eles é que são os motores da agricultura portuguesa. Pelo contrário, estão a dar cabo da agricultura portuguesa porque não consomem o produto nacional e mandam vir de fora. Em relação a outra situação que vocês todos dizem, que é assim, a banca encostou sim senhora, o governo às cordas. Mas também estamos a esquecer-se de uma situação, é que a banca nos últimos 2 anos tem tido o aval do Estado para agregar os seus fundos. E eu concordo plenamente que a banca também tenha que começar a pagar impostos muito mais elevados do que aqueles que têm vindo a pagar. Outra coisa que eu ouço recorrentemente é... José, peço desculpa interrompê-lo, pedia que concluísse o seu raciocínio rapidamente, estamos no limite do nosso tempo. Uma das coisas que eu ouço dizer é que é que nós tínhamos um partido a dizer assim, eu quero governar. Há uma grande diferença para mim entre governar e chegar ao poder. Obrigado. Muito obrigada pela sua opinião, José Costa, engenheiro, 45 anos. Antes de darmos resposta às questões aqui colocadas, abrimos aqui um parênteses para acompanharmos a conferência Um Novo Modelo de Governação para Portugal na Universidade Lusófona, onde está Pedro Passos Coelho. É para lá que seguimos agora muito rapidamente em direto. Para que os nossos parceiros nos chamassem a atenção de que nós tínhamos de fazer esse esforço. Nós fizemos. E apesar de termos um governo minoritário, o maior partido da oposição ajudou a que se tomassem essas medidas para que se evitasse o pior. Nós vivemos em austeridade em Portugal há pelo menos 1 ano, mas já tivemos medidas de austeridade ao longo dos últimos 10 anos. Vivemos hoje em austeridade. Essa austeridade não chegou para fazer aquilo que era preciso. O que significa, portanto, que, do ponto de vista público, acreditamos que o esforço que as pessoas, que as famílias, que as empresas deviam fazer acabaria por ser suficiente, mas nós sabemos, e o PSD denunciou, não é. Nós temos de fazer um esforço muito mais sério, que não é apenas aquele que impomos aos cidadãos, às famílias e às empresas. Tem de começar também pelo próprio Estado. Significa isto, portanto, que se quem precisa muito de pedir ajuda não tem a mesma liberdade para negociar que quem está mais folgado, numa linguagem simples, aqueles que têm muitas dívidas têm menos autoridade para negociar as condições dos empréstimos de que necessitam, mas a verdade é que o que nós precisamos é de recuperar mais graus de liberdade. O que nós necessitamos é de poder aumentar os graus de determinação sobre o nosso futuro, sabendo nós que no mundo em que vivemos ninguém é independente, ninguém vive fechado numa soberania que se foi esboroando ao longo dos últimos 100 anos. Nós vivemos num mundo global, muito interdependente. A soberania, no sentido clássico do termo, desapareceu há muito tempo. Nenhum de nós é absolutamente independente desse ponto de vista, mas não é verdade que não tenhamos possibilidade de determinar o nosso futuro. Reparem bem, foram as escolhas que foram sendo feitas até hoje
que nos conduziram à atual situação. E são as escolhas que pudermos fazer daqui para a frente que poderão, como se costuma dizer, dar a volta ao texto, inverter esta tendência e arrumar o nosso futuro em moldes muito diferentes daquele que recebemos hoje. Os factos são estes, e dilo-ei rapidamente para não estar sempre a repisá-los. Nos últimos anos, em Portugal, e para que esta narrativa não vá demasiado atrás na história, porque senão teríamos de ir pelo menos há 16 anos atrás, mas nos últimos 6 anos, para irmos a ciclos governativos mais definidos, em Portugal duplicou praticamente o nível de desemprego. É hoje o dobro em percentagem e em volume do que representava em 2005. Duplicou praticamente a dívida pública. Duplicaram os prejuízos das empresas públicas. Duplicou a dívida bancária dessas empresas. E aumentou extraordinariamente o volume de compromissos que nós já decidimos para o futuro. E que, portanto, já está comprometido. Venha quem vier, escolham os portugueses como escolherem, nos próximos 15 ou 20 anos, mercê das decisões que foram tomadas em parcerias público-privadas e em regimes de concessão, nós temos hoje qualquer coisa que pode variar entre 1% e 1,5% do PIB a preços de hoje, todos os anos, praticamente em média, para os próximos 15 ou 20. O líder social-democrata Pedro Passos Coelho, numa conferência na Universidade Lusófona, uma conferência que dá o nome Um Novo Modelo de Governação para Portugal. Pedro Passos Coelho aqui a criticar as sucessivas medidas de austeridade implementadas por este Executivo e a alertar para a pouca margem de negociação que Portugal tem nesta altura. Encerramos esta Assembleia Geral com um comentário muito breve. Nuno, começo por si. Há pouco ligava-nos José Costa e que falava precisamente do setor da agricultura, que tem sido um dos setores muito penalizados e que se prevê que seja ainda mais com esta nova vaga de austeridade. Pois, espero que não, porque é um setor, a meu ver, fundamental para o país. Se existem 2 recursos que Portugal tem que saber usar, são o mar, claramente, como principal recurso, e também a agricultura, porque nós temos condições únicas, sobretudo em alguns subsetores da agricultura, como o olival, como inclusivamente os produtos hortícolas. Temos das melhores condições do mundo para ter empresários e criação de emprego no setor primário, no setor da agricultura, e para isso é preciso ter, de facto, uma boa equipa, um bom gestor, um bom ministro e também coragem para negociar em Bruxelas de forma a termos espaço para fazer bem neste setor. Em relação também ao que o nosso convidado por telefone disse sobre a banca, estou até relativamente de acordo com ele, no entanto, não ficaria bem comigo próprio se não dissesse o seguinte. Vou acabar. Mesmo nesta crise, uma das complicações, como nós vimos em termos de contas públicas, foi a maneira como se geriu os processos do BPN e do BPP, sobretudo o BPN, de maior envergadura, que nos trouxeram a ter muito maior déficit do que esperávamos. Muito rapidamente, um último comentário, 15 segundos. Para fechar, apenas agradecer ao José Costa e chamar a atenção que realmente é o que agora interessa. Pedro Passos Coelho acabou por fazer um resumo da nossa intervenção aqui e o que interessa é que, mais do que chegar ao poder, governar e evitar que nos próximos 15 anos suceda aquilo que sucederam nos últimos 30, é uma quarta vinda do FMI. Muito obrigada a ambos pela vossa participação nesta Assembleia Geral, que regressa amanhã, como habitualmente, às 5h30 em ponto, aqui no ETV. Já a seguir, não perca, grande jornal. Tenha uma boa tarde.